Vocês por acaso já pararam pra pensar em que momento você se torna um adulto? Será que é naquele dia que você sai da casa dos seus pais pra ir morar sozinho e ser independente? Ou será que é quando começam a crescer os sisos e você fica sofrendo com isso? Será que a gente se torna adulto quando começa a falar frases do tipo: ai, pelo amor de Deus, esses jovens de hoje em dia, né? No meu tempo não era assim, não. Como afinal a gente pode determinar o exato momento que deixamos de ser adolescentes para então poder nos tornarmos adultos de fato? Tecnicamente capazes de nos responsabilizar sobre todas as nossas ações. Qual área do conhecimento humano é capaz de determinar o momento que a gente se torna adulto? Poderiam ser as leis, a biologia, a filosofia? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é se tornar adulto, qual é a diferença dos adolescentes e dos adultos e por que eles talvez não deveriam se relacionar entre si. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem aqui no canal. A gente tá chegando já no 10k finalmente, então se você puder fazer esse favor para mim, eu fico muito agradecida. Já que a gente vai falar aqui de menores de idade, eu vou dividir eles em dois grupos, que vai ser o primeiro grupo de 0 a 13 anos, que vamos combinar que todo mundo deveria achar isso inadmissível, né? É contra a lei, não tem que se relacionar com pessoas dessa idade, só deixem elas em paz. Então nesse vídeo a gente vai tratar desse segundo grupo, que são pessoas de 14 a 17 anos, que eu vou chamar aqui de área cinza, porque tem muita discussão, a lei diz que pode, então assim, vamos falar sobre eles. Aqui no Brasil, a lei diz que você pode dar consentimento para relações íntimas, se é que vocês me entendem, a partir dos 14 anos. E não importa se a relação é com outro adolescente ou com um adulto, a lei entende que o indivíduo pode decidir a partir dos 14. Mas isso tá certo? É um pouco difícil de dizer. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a lei de consentimento é aos 16 anos. A gente deveria concluir aqui então que os adolescentes americanos, eles amadurecem 2 anos mais tarde do que os brasileiros? Mesmo aqui no Brasil, as leis que dão permissões para adolescentes de fazer as coisas, elas são muito confusas. Por exemplo, você pode decidir ter relações íntimas com outras pessoas a partir dos 14, mas você só pode se casar a partir dos 16 e com a autorização dos seus responsáveis. Se você quiser ter relações íntimas com um adulto, você pode a partir dos 14 anos, mas você só pode beber ou dirigir a partir dos 18. Não os dois ao mesmo tempo, tá? Na prática, aqui no Brasil, é preciso 4 anos a mais de maturidade para comprar uma latinha de cerveja do que para iniciar sua vida sexualmente ativa. Como foi que chegaram nessa conclusão e que lógica foi que usaram, se é que usaram alguma lógica? Adolescentes vão se relacionar, quer a gente queira, quer não. O que a gente tenta fazer é proteger eles da própria burrice e de pessoas mais velhas e mal intencionadas que tentem tirar vantagem disso. Se a gente chega e proíbe completamente essas relações, o que vai acontecer? Eles vão continuar fazendo, só que sem falar pra ninguém, tudo escondido e sem a supervisão de nenhum adulto responsável, o que provavelmente só vai piorar tudo. Pra começo de conversa, quem foi que definiu a idade 18 anos? A partir dos 18 você é responsável, você vai saber tomar as melhores decisões, com certeza você é um adulto feito aos 18. Já que existe essa transição entre ser adolescente e ser um adulto, afinal, qual é a diferença de ser um adolescente e ser um adulto? A verdade é a seguinte, o nosso corpo se desenvolve muito mais rápido do que o nosso cérebro. Pesquisas atuais apontam que o cérebro humano continua a se desenvolver até por volta dos 25 anos de idade. Você só se torna um adulto completamente desenvolvido aos seus 20 e poucos anos, e não aos 18 como a lei apontaria. Só que não é prático para a sociedade que a gente leve 25 anos para poder, ser considerado adulto de fato. O capitalismo não tem esse tempo todo para que a gente entre no mercado de trabalho, comece a se responsabilizar pelas nossas próprias ações e afins, né? Eu disse que o nosso cérebro leva até 25 anos para poder se formar por completo, certo? Então, uma das últimas partes a se desenvolver é justamente o córtex pré-frontal, que é responsável, por exemplo, por planejamento de metas e objetivos, especialmente a longo prazo. E essa região também é responsável pela nossa capacidade de autocontrole, necessário para atingir esses objetivos de forma mais racional. Ou seja, os adolescentes não têm bem formado a região necessária para levar em consideração tudo o que pode acontecer para ser capaz de tomar a melhor decisão possível, especialmente levando em consideração consequências a longo prazo. É por isso que eles parecem tão idiotas. Então você tem essa questão biológica dos adolescentes, e soma isso ao fato deles não terem muita experiência de vida, e isso justifica eles serem tão inconsequentes. Por causa disso, é muito fácil para um adulto que tem o cérebro melhor formado, que tem uma experiência de vida, tirar vantagem desses adolescentes.
A gente vai usar aqui o caso do Z como exemplo. Segundo o próprio e alguns de seus amigos na época, a garota com quem ele se envolveu tinha 14 ou 15 anos. Então, de acordo com a lei, ela tinha sim capacidade de decidir por si mesma se iria ou não se relacionar com ele, sendo ele um homem adulto. Mas vamos tentar olhar as coisas da perspectiva de uma garota de 14 ou 15 anos, como se isso fizesse alguma diferença. Como o córtex pré-frontal não é bem desenvolvido em adolescentes, na hora de tomar decisões, eles tendem a depender mais de uma região do cérebro chamada de amígdala. Região essa que é responsável por reações imediatas, como por exemplo o medo e a agressividade. Então uma garota de 14 anos reage mais instintivamente a emoções. Ela consegue o contato de um youtuber famoso que ela admira muito. Ela já vem muito provavelmente com essa admiração mais voltada para a questão romântica. Se aproxima dele e consegue uma reação positiva, seja um flerte, seja uma cantada, algo parecido. O cérebro dela entende isso como algo positivo e começa a fazer com que ela tente conseguir mais e mais a atenção dessa pessoa que despertou esse interesse nela. Como ela é adolescente, ela não vai tomar decisões como uma mulher adulta faria. Ela vai fazer tudo o que tiver no alcance dela para ter toda a recompensa que ela puder a curto prazo. Se ela falar de certos assuntos, fizer favores para ele, vai fazer com que ela receba a atenção que ela quer dele, ou seja lá o que for que ela deseja, ela vai fazer sem considerar as consequências a longo prazo. E o outro lado, como um adulto que já passou pela adolescência, sabe muito bem disso. Como o Z era um homem adulto, ele tomou a decisão completamente apto a se responsabilizar pelas consequências. Mas ele preferiu tomar atitudes que dariam para ele resultados a curto prazo. Porque provavelmente ele achava que a longo prazo não teria consequências. Ele teve que aprender essa da pior forma possível, assim como a garota. Muito provavelmente os dois deveriam ter o mesmo nível de maturidade. E ficaram nessa até ele se sentir satisfeito e deixar a menina de lado. A garota, por consequência, se sente usada, começa finalmente a pensar no que aconteceu, entende as decisões erradas que ela tomou e as consequências disso, e com todas essas emoções que ela não sabe lidar, ela vai lá e age como um bom adolescente, tomando atitudes impulsivas. A garota acabou sendo exposta de certa forma, e todo esse estresse emocional, tudo o que aconteceu, que não teria acontecido se o Z tivesse agido como um adulto deve agir, todas essas coisas podem sim prejudicar o desenvolvimento do cérebro de um adolescente. Pode causar traumas, dificuldade de lidar com relacionamentos, enfim, só para nomear as coisas mais comuns. Então você tirar vantagem da ingenuidade e ignorância de um adolescente para conseguir certos favores íntimos é no mínimo imoral. E por mais que por lei ela pudesse escolher fazer essas coisas, um adulto trocando fotos íntimas com um adolescente pode sim constatar um crime. Beleza, eu tô mostrando aqui pra vocês como esse tipo de situação é errada. Mas e no caso das relações sérias, em que os dois se amam, por exemplo, e querem ficar juntos pro resto da vida, caso seja possível, né? Bom, nesse caso, se o adulto realmente tem boas intenções sérias com esse adolescente, o mínimo que ele deveria fazer é falar com os responsáveis diretos desse adolescente, no caso os pais, quem estiver cuidando deles. Por exemplo, um homem de 20 anos com uma garota de 15, os pais sabem, os pais acompanham, os pais dão permissão e cuidam de perto dessa relação, eu não acho que ninguém pode falar algo sobre isso. Agora, se você é adolescente, tem um adulto que diz gostar de você, mas não permite que seus pais saibam do que tá acontecendo, a chance dele ser um predador é meio alta. Eu, pessoalmente, acho uma péssima ideia se relacionar com adolescente. Eu nem consigo entender como uma pessoa de 22 anos pra cima consegue sequer olhar pra alguém dos 14 ou 17 e pensar qualquer coisa do tipo. Não tem uma chavinha que vira quando você faz 18 e você não acha ninguém de 17, 16 atraente mais. Até uns 19, 20 anos ali quebrando, dá pra entender que vai acontecer de pessoas de 16, 19 anos ficarem juntas, vai acontecer. Eu, pessoalmente, acho que de 23, 24, 25 anos pra cima é inadmissível você querer olhar pra alguém com abaixo de 18. Mas eu também não sou dona da razão e da moral aqui. É um assunto extremamente intenso, no tempo que eu tenho aqui pra falar com vocês, não dá pra abordar todas as nuances. Acho que se a gente quer realmente proteger os adolescentes, proibir não é a resposta é educar. Ter educação sexual nas escolas, porque, vamos admitir, muitos pais tratam sexo como algo tabu, não pode fazer, nem fala sobre isso, o que faz com que os adolescentes façam tudo escondido e muitas vezes se coloquem em situação de extremo risco, passem por diversos traumas, tudo porque a moral não pode ser abalada. Então eu acredito que tem que sim falar de sexo nas escolas, ensinar os adolescentes para eles terem a informação, porque eles não têm a experiência ainda. E seria legal que eles tivessem todas as informações necessárias para tomar as melhores decisões. Mas o que vocês acham disso? Deixa aqui embaixo a sua opinião, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo a todos, até a próxima.